Boa tarde, muito bem-vindos ao ciclo de seminários internacionais de estudos globais. Damos as boas-vindas a quem está aqui no Salão Nobre da Universidade Aberta e a quem nos acompanha via telemática no dia de hoje, e também saudamos o auditório póstumo futuro, dado que esta conferência vai ficar disponível online no nosso canal do YouTube para quem quiser assistir. Damos as boas-vindas ao Sr. Professor Ricardo Alonso Ledesma, da Universidade Nacional do México, que nos deu a honra de mais uma vez estar na nossa universidade para nos brindar com a conferência Portugal segundo o México, no quadro de um projeto mais alargado que estamos a desenvolver aqui no Centro de Estudos Globais, intitulado Portugal em Jogo de Espelhos, que visa estudar as representações de Portugal e dos portugueses nos mais diferentes países do mundo com quem Portugal tem tido relações históricas, culturais e de outro género. Agradecemos também a disponibilidade do Sr. Professor João Bartolomeu Rodrigues, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que aceitou deslocar-se aqui à nossa universidade para moderar e coordenar esta sessão e fazer o comentário crítico. Sejam os dois bem-vindos e começo por dar a palavra ao professor Dr. João Bartolomeu Rodrigues. Muito boa tarde a todos. A minha primeira palavra vai para a apresentação do nosso ilustre convidado, portanto, o professor Ricardo Ledesma Alonso, portanto, que é professor associado da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade Nacional Autónoma do México. O professor Ricardo é doutorado em História pela UNAM e é membro colaborador do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra. Portanto, e é membro da Associação Nacional da História, portanto, Associação Nacional de História, portanto, do Brasil. E também da Sociedade Brasileira de Teorias e História da Historiografia. É editor executivo da revista História da Historiografia. Portanto, alguns dos seus trabalhos académicos mais recentes são o livro Alexandre Herculano, História, Narração, Nação, e o artigo A Ficção da História Nacional Portuguesa em A Ilustre Casa de Ramírez. Sem mais demoras, uma vez que o objetivo da comunicação já foi referido pelo professor José Eduardo, portanto, só relembrar que esta temática, que aquilo que hoje nos vai ser apresentado, está subordinado ao tema Portugal segundo o México. Dou então a palavra ao professor Ricardo e vamos ouvi-lo muito atentamente. Muito obrigado, professor João Bartolomeu. Agradeço as suas palavras e também agradeço o convite do professor Eduardo Franco. Estou sempre muito contente de vir a Portugal e particularmente de colaborar com o Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta. Peço desculpas, há muito tempo que não falo em português, então pode ser que eu cometa muitos erros, então peço desculpas pelo portunhol, mas bem. Mas, como o professor Franco já dizia, esta conferência vai tratar sobre uma temática que tem a ver com este projeto de pensar Portugal desde muito diferentes latitudes. E um caso que eu considero muito, talvez, muito invulgar é o caso mexicano, porque, como vocês podem imaginar, são países culturalmente muito diferentes, nos separa o Oceano Atlântico, e além disso, México não é um país de língua portuguesa, não tem a ver nada com isso. No entanto, há vínculos e eu pretendo, nesta conferência, desenvolver esses vínculos. Ótimo.
Como dizia, o Portugal e o México não, parece que não tem nada a ver. A língua é muito diferente, os costumes são muito diferentes. Por exemplo, nós falamos castelhano, vocês português. Culturalmente, por exemplo, nós temos uma música muito diferente. Podemos pensar que a língua é próxima, mas às vezes encontramos que palavras que pensamos que significam a mesma coisa são completamente distintas. Mas, como eu estava a dizer, eu estou a propor que o México e Portugal têm uma ligação histórica que podemos encontrar mesmo desde o século XVI. Parece, às vezes, parece que não estamos vinculados, mas como eu pretendo mostrar, a partir de agora, os destinos de México e Portugal se cruzam muitas vezes ao longo dos séculos. E também eu queria aclarar uma coisa. Mais do que de factos, eu quero falar cá de uma questão mais bem, bom, a falar de processos e fenômenos concretos, mas gostava também de falar de questões imateriais, por exemplo, mais bem da imagem que os mexicanos temos tido ao longo dos séculos dos portugueses, a partir de fontes documentais muito divergentes, porque existem, é questão de procurar nos arquivos. Há alguns momentos estamos a falar, o professor Franco, o professor João, que às vezes encontramos fontes documentais sobre Portugal em lugares muito inverossímeis. Nós não pensamos que estejam lá, mas estão. E neste caso, há fontes sobre Portugal no México. E, particularmente, eu vou falar de três temáticas que eu considero que são as mais representativas da presença portuguesa no México. A questão das descobertas e das conquistas do território, primeiro novo-hispânico e depois mexicano. Na questão do comércio transatlântico, há muita presença portuguesa nesse âmbito. E, finalmente, da questão das letras. Apesar de termos línguas muito diferentes, eu acho que o castelhano e o português são línguas diferentes, não tão próximas. Encontramos proximidade na questão da apreciação das letras. Então, dividi assim a minha exposição e vou falar dos portugueses que têm sido imaginados pelos mexicanos, particularmente de três figuras: o marinheiro, o comerciante, que vamos ver que foi em distintas épocas sinônimo de judaizante, por exemplo, e do poeta. Vamos lá. E terminarei esta exposição com uma reflexão sobre o que acontece hoje, mais do que acontece, do que aconteceu nos últimos séculos, o que está a passar hoje, particularmente no âmbito cultural das feiras dos livros e também do que está acontecendo na Universidade Nacional Autônoma do México, onde nós temos um departamento de letras portuguesas que está a tomar muita força hoje. Vamos lá. Em primeiro lugar, os portugueses como marinheiros, descobridores e conquistadores. O que nas minhas pesquisas eu encontrei o seguinte, e tudo isto com base nas fontes documentais, por exemplo, na obra dos principais cronistas de Índias, dos cronistas do que estava a acontecer no território que depois foi baptizado como a Nova Espanha. O México, no século XVI, foi conhecido como o virreinato, o vice-reinado da Nova Espanha. Muito cedo aconteceu isto, mesmo no século XVI. E o que eu encontrei é que a presença portuguesa, já, por exemplo, na expedição do próprio Hernando Cortés, temos portugueses lá,
temos pelo menos cinco nomes de portugueses que aparecem na crônica de Bernal Dias del Castillo, e que depois de participar no sítio, na conquista de México, Tenochtitlan, depois alcançaram a se converter em importantes senhores de índios e de terras no território novo hispânico. Isso é muito interessante. Encontraram muita prosperidade estes expedicionários portugueses e depois ainda participaram na conquista de outros territórios do sul do México, da América do Sul, na América Central, e também do que na altura era conhecido como o Septentrião, novo hispânico, que é o que atualmente é conhecido como a Califórnia. Como vocês seguramente sabem, a Califórnia foi parte do México até o século XIX. Então, lá participaram bastantes portugueses, e nesta apresentação eu consigno o nome de dois que eu considero os mais importantes exploradores e conquistadores portugueses do norte do México, das Califórnias. O primeiro foi João Rodrigues Cabrillo, que de facto escreveu uma carta náutica, que depois foi consultada por distintos cronistas também, por exemplo, por Antônio de Herrera. Ele escreveu e desenhou uma carta náutica onde ele mostrava todos os resultados da exploração da costa do Pacífico mexicano. E depois foi usada por muitos cronistas. É uma carta que hoje mesmo é considerada um tesouro da navegação novo-hispânica. E em segundo lugar, este que é talvez mais importante do que o João Cabrillo, Estevão Rodrigues Lourenço, que foi um explorador que participou nas expedições dos padres jesuítas, o padre Quino e o padre Salvatierra. Eles construíam missões no norte do país, e conseguiram consolidar a expansão castelhana no norte do México. Estevão Rodrigues Lourenço ainda hoje é considerado dos mais importantes personagens da história das Califórnias. É muito interessante essa questão. Esta fama, porque era conhecida na altura, a fama dos portugueses como marinheiros e navegantes, passou de geração em geração, e nós só encontramos esta imagem nas crônicas de conquista, mas também já no século XIX e no século XX, quando se fala de português nos principais jornais, por exemplo, o Monitor Republicano, que é um dos mais importantes jornais do México do século XIX, aparece sempre a imagem do português como navegante, e mesmo como esta gente que, apesar das contrariedades, consegue depois sobrepor e chegar a um porto seguro. Por exemplo, no século XIX, princípios do século XX, aparecem constantemente as imagens de Albuquerque, de Vasco da Gama, de Álvares Cabral, funcionando como uma sorte de exemplos, figuras exemplares, que na altura o México tinha muitos problemas políticos, perdeu a metade do território, de ser um país grande, converteu-se em um país pequeno, e como Portugal, se dizia na altura, é um país pequeno, mas que consegue converter-se num país grande, pelo menos pela defesa das fronteiras e a expansão da cultura. É isso. A partir de quê? A partir dos navegantes. É isso.
Essa é a primeira imagem que eu queria compartilhar consigo. Aqui comparto também as fontes. Eu consigo as fontes porque acho que é importante, como historiadores, compartilhar as fontes para que vocês possam conseguir mais informação se chegarem a interessar. Segundo lugar, comerciantes e judaizantes. Acá temos distintas fontes documentais, principalmente aqui são fontes de arquivo que estão, vocês podem consultar no Arquivo General de la Nación, no México, na Cidade do México, particularmente no ramo de Inquisição. Eu vou dizer mais adiante por que isso. Bom, tá, ótimo. Para que vocês possam observar as slides. Essa história dos portugueses como comerciantes começa, sobretudo, com este fenômeno da união das coroas. No finais do século XVI, 1580, e até 1640, o Portugal e Castilha conformam isto que foi a grande monarquia ibérica, o Império Ibérico. E com esse fenômeno começa uma época que a historiografia considera como a época dourada dos portugueses no Novo Mundo, e principalmente na Nova Espanha. Por quê? O que se passa é que os portugueses, os portugueses que migraram principalmente à Nova Espanha, haviam migrado antes da Castilha a Portugal pela questão da expulsão dos judeus. Prósperos comerciantes judeus migraram para Portugal e de Portugal saltaram depois para o Novo Mundo, principalmente para o México, para as cidades de Veracruz, na costa, Puebla e Cidade do México. Mesmo encontramos portugueses em Acapulco, Guadalajara, nas principais cidades da Nova Espanha. E na altura eram comerciantes muito prósperos, dedicavam-se ao comércio de café, de madeira, e também é necessário dizer ao comércio de escravos. E na altura o comércio de escravos, peças, como se conhecia na altura, era muito próspero no mundo inteiro. Os portugueses participavam, de facto, numa rede internacional de comércio de distintos produtos, mesmo de pessoas que tinham casas de comércio em Amsterdão, em Sevilha, em Lisboa, factorias africanas, na Angola principalmente, e também na Nova Espanha. Foram muito prósperos e pronto, muito cedo na Nova Espanha conseguiram estabelecer-se e conseguir também importância política. Isto é muito interessante. Depois de adquirir importância econômica, conseguiram importância política. Tal é o caso, por exemplo, de nomes que aparecem nas fontes do Arquivo Geral da Nação, como Cristóval Francisco de Sousa, Sebastião Vaz de Acevedo e Simão Vaz de Sevilha. Provavelmente Simão Vaz de Sevilha tenha sido o mais importante comerciante da altura. Tinha corresponsais em Veracruz, mas mesmo na Cidade do México era parte da Câmara de Comércio. Foi uma pessoa muito importante. Agora, toda esta prosperidade começou a menguar quando a separação das coroas. Em 1640, 1642, porque as notícias na altura não eram muito rápidas e demoraram quase 2 anos para se conhecer na Nova Espanha que as coroas ficavam separadas.
E isto foi muito mal para os portugueses da Nova Espanha. Em primeiro lugar, porque o virrei era parente dos Bragança. Na altura era primo, acho, o Marquês de Vilhena. Pacheco era o sobrenome. Era parente do Duque de Bragança. E então ficou demitido. E com essa demissão, o bispo vice-rei Palafox começou uma persecução contra todo aquele que tivesse sobrenome português. Eh, E é o que a historiografia conhece, o Lieberman, o Hoverman, García de León e Castillo Palma, consigna como a grande cumplicidade judaica, ou grande conspiração. O que se passou foi que a Inquisição, eh, vendo a prosperidade dos portugueses, começou uma caçaria de gente e os principais dos casos foram só expropriação dos bens, consignação dos bens. Mas tivemos casos onde tivemos julgamentos e autos de fé onde a gente foi queimada viva na fogueira. E tal é o caso por exemplo, de Simão Vaz de Sevilha e do rabino suposto rabino da comunidade, que foram levados ante o Santo Ofício e considerados judaizantes. Isto foi um fenômeno muito conhecido na altura. Na altura também começou a ganhar mais terreno a imagem do português judaizante. Português era sinônimo na altura de judeu. E mesmo Sinal eram judeus ou judaizantes. E este sinônimo demorou muito tempo em apagar-se, porque, todavia, ainda no século XIX, por exemplo, eu consigno cá um romance que se chama A Filha do Judeu, de um autor que se chama Justo Sierra O'Reilly, que é um dos principais romancistas mexicanos do século XIX. Todo este enredo do romance está construído em função da grande conspiração e dos acontecimentos da grande conspiração. A população portuguesa, há que dizer isso, a população portuguesa na Nova Espanha e depois no México desapareceu. Não ficaram mais portugueses, ou se ficaram, tiveram de mudar de nome e migrar para outros lugares que não fossem as principais cidades do país. O norte, por exemplo. Depois disto temos ainda um governador da província de Novo Reino de Leão, que era português e conseguiu alguma prosperidade, mas a maior parte dos portugueses desapareceram do território novo-hispânico. Foi assim. Este é o segundo caso da imagem dos portugueses no México. Esta imagem desapareceu. Agora não pensamos em português e não pensamos em judaizante, por exemplo. Esta imagem já não existe. Eu acho que as fontes, cada vez avançamos no século XIX, no século XX, vão fazendo menos esta referência, mas acontece um fenômeno muito interessante que é o silenciamento dos portugueses no México. Não há muitas referências sobre o que se passou com eles depois da grande conspiração. É isso. Em terceiro lugar, poetas e romancistas. Eu queria fazer também uma aclaração. Como vocês podem perceber, não é? Estou seguindo uma questão cronológica, mas as imagens dos portugueses são contemporâneas, de facto. A imagem do navegante, do marinheiro, convive com a imagem do comerciante também. Não desaparece. E mesmo o caso dos poetas e romancistas, porque desde muito cedo
temos que os trabalhos dos poetas portugueses são conhecidos no âmbito novo-hispânico e mexicano. Estudados, emulados também pelos poetas do Novo Mundo. E, em primeiro lugar, era previsto o caso de Luís Vaz de Camões. Os Lusíadas, desde muito cedo, são conhecidas no Novo Mundo. Eu acho que o principal poeta que conhece esta obra é o Carlos de Sigüenza y Góngora, que é um dos principais poetas da altura. Ele escreveu uma das primeiras obras, é uma épica também, que pretende ensalzar, vitoriar a natureza e a realidade humana, social, novo-hispânica. O título é Primavera Indiana, é isso. E nessa épica, está escrita em verso, temos distintos fragmentos onde os críticos têm detectado que há uma emulação de Luís Vaz de Camões. Há um episódio muito específico que não consegui consignar cá, onde Carlos de Sigüenza y Góngora está a falar das nações do mundo, dos alemães, dos espanhóis, dos franceses, e há alguns versos onde o Camões, nos Lusíadas, também faz a mesma coisa. Então, os críticos, eh, Rueda de la Serna, principalmente, têm detectado uma proximidade que não é possível esquecer. Isso nas datas, no século XVII, mas já no século XIX e no século XX, encontramos também muita referência, sobretudo muita referência crítica aos Lusíadas, crítica no sentido de estudos críticos sobre isto. É um fenômeno muito interessante, porque os críticos mexicanos, a incipiente crítica mexicana, começa a ser valorações, talvez não individuais sobre os Lusíadas, mas sobre a literatura do século XVI, do século XVII. E, por exemplo, há muitas comparações do Camões com Cervantes. É muito comum encontrar comparações, se diz quase sempre, porque não é também muito conhecido o âmbito português, se diz que o Camões é o Cervantes português. Para nós é muito mais próxima à cultura hispânica, então é para que o público comece a conhecer o português. É o símil que se faz quase sempre. E encontramos isto nos jornais, no Monitor Republicano, no século XIX, no jornal El Tiempo, também encontramos isto. Uma segunda personagem que é também muito conhecida pela crítica e pelos autores novo-hispânicos e depois mexicanos é Antônio Vieira. Acho que o mais famoso debate no âmbito religioso novo-hispânico foi o debate, entre aspas, entre Sor Juana Inés de la Cruz, a poetisa mexicana, e o Antônio Vieira. Este debate constitui o corpo da chamada Carta Atenagórica, onde a poetisa, a Sor Juana, discute a questão de qual é a principal fineza do Cristo, o legado de Cristo, e ela diz que é o amor. Mas ela está a discutir com o padre Vieira quando o Vieira diz nos seus sermões que a principal fineza de Cristo é a morte na cruz. E o Vieira tem um fundamento nos padres da igreja. E Sor Juana está a pensar noutra coisa. Tem um conhecimento teológico muito importante, mas ela consegue dizer, e tem muitas repercussões na altura,
E é um amor, não é a morte na cruz, é o amor. E mesmo em Portugal e na Espanha aparecem distintos documentos que tentam, e mesmo na Nova Espanha aparecem documentos que tentam diminuir a importância do que a Sor Juana está a dizer. Por exemplo, a carta Sor Filotea de la Cruz, do padre Manuel Fernández de Santa Cruz, onde diz a Sor Juana que não deve meter-se com questões teológicas que não conhece muito bem. Eh, e a Sor Juana contesta, não fica, porque na altura era, você sabe, não era muito comum que uma freira estivesse a discutir essas coisas e Sor Juana defende o seu ponto. É uma coisa, debate muito interessante no âmbito religioso. E, em segundo lugar, também o padre Nicolás de Segura, que era o prior da Casa Professa do México, aí esqueci, cometi um erro, em 1779, escreveu uns sermões que dedica, de facto, ao padre Antônio Vieira. Conhece muito bem a obra do Vieira e escreveu uma série de sermões para as famílias crioulas mexicanas com base nos trabalhos do Vieira, que eram bastante conhecidos no México. O Vieira eu acho que é um dos autores mais conhecidos da tradição portuguesa. É isso. Em terceiro lugar, o Essa de Queiroz e o conjunto da geração dos 70, isto já no século XIX, o jornal El Tiempo, e depois no século XX, a revista Moderna no México, tem bastante conhecimento do que estão a fazer os portugueses a finais do século XIX. Conhecem os principais trabalhos do ESA, por exemplo, a Relíquia, conhecem a Cidade de Serras, conhecem o Primo Basílio. Eu me perguntei, quando eu estava a fazer esta pesquisa, por que não conheciam muito os maias, que hoje pensamos que é uma das melhores obras do ESA, mas na altura não. Na altura era a Relíquia, estranhamente. Eu acho que a sociedade mexicana era muito religiosa e o romance histórico da Relíquia não gerou uma crítica muito positiva, pois porque estava a fazer uma coisa que não era muito comum, que era ficcionalizar a figura do Jesus Cristo. Outro autor que na altura, mas francês, que estava a fazer algo semelhante era o Ernest Renan, e também não ficou muito bem parado depois de falar disto. Mas eu devo precisar que não só essa de Queiroz era conhecido, também Ramalho Ortigão, por exemplo, Oliveira Martins, Teófilo Braga, todos estes autores foram conhecidos, mas, por exemplo, depois de algum tempo foram perdendo estes nomes, e hoje o autor mais conhecido, talvez, dessa geração é o Essa de Queiroz. Essa de Queiroz tem gerado artigos numa das mais importantes revistas culturais do México, que é a revista da Universidade Nacional. E, finalmente, Fernando Pessoa. Hoje existe um mercado editorial muito grande no México para publicação de edições de Fernando Pessoa. A gente conhece Fernando Pessoa e acho que foi graças a Octavio Paz, o Nobel mexicano, tem descoberto Fernando Pessoa na década dos 60, os 70. Ele conheceu por alguns amigos franceses que disseram: olha, mira, cá está um poeta que escreve como se fossem muitos poetas. Então, conheceu os heterônimos e depois de traduzir a poesia de Álvaro de Campos, de Alberto Caeiro, de alguns outros heterônimos, Ricardo Reis, ficou prendado e escreveu este grande artigo que é Fernando Pessoa,
Mesmo há alguns anos consegui fazer alguma pesquisa sobre a pessoa e tenho espreitado que Octávio Paz é ainda citado como uma referência sobre a obra de Fernando Pessoa. Nesse ensaio, eu disse que ele tem uma interpretação que não é psicológica, como na altura se costumava, mas é poética. Ele disse que quando a gente escreve poesia, sempre está a mostrar uma voz que revela um outro, uma outra idade. E que Fernando Pessoa conseguiu fazer isso como ninguém, que conseguiu desdobrar o seu ser em múltiplos outros, não em múltiplos eus, senão em múltiplos outros. E isto permite uma perspectiva muito mais ampla do mundo, de facto. Isso disse o Octávio Paz. Então, eh, é a última imagem, a imagem dos portugueses como poetas romancistas que hoje, alguns no meio cultural e no meio universitário estamos tratando de preservar. Por quê? Porque eu acho que hoje mesmo, eh, no, na sociedade, a principal imagem de Portugal que temos é o Portugal que os jogadores de futebol, as equipes de futebol, o Ronaldo, quase quando a gente escuta Portugal na televisão, na rádio, pensar em Cristiano Ronaldo. Ou antes, no Figo, por exemplo. Ou no Porto, ou no Benfica. Mas eu acho que o Portugal deve, no México, deve ser concebido como mais do que isso. Eh, eu acho que é importante terminar com os preconceitos sobre os portugueses, pelo menos com essas imagens que não contribuem a fomentar uma maior ligação entre dois povos que têm muito que se oferecer um ao outro. Então, eu consegui encontrar instituições e programas institucionais que conseguem vincular México e Portugal, o que têm conseguido vincular México e Portugal de uma forma, acho, mais profunda. Por exemplo, a Feira Internacional do Livro de Guadalajara, o Instituto Camões, que nós temos na universidade, é uma sede específica do Instituto Camões, e a cátedra extraordinária José Saramago, está vigente lá na universidade, tem vigência desde o ano 2000, já tem 20 anos. Quero falar primeiro da Feira Internacional do Livro de Guadalajara de 2018. Portugal foi por primeira vez o convidado de honra lá no México. E foi um evento, eu consegui estar, e foi um evento muito bonito, porque foi mesmo muito amplo e não foi um evento só de livros, porque os organizadores tiveram a fortuna de conseguir ter representação de distintas áreas culturais. Eh, os escritores, os romancistas, foram os principais, Antônio Lobo Antunes, Dulce Maria Cardoso, Lídia Jorge, entre muitas outras. Mas também estava Carlos Reis, o grande crítico português. Mas, por exemplo, também estiveram o João Botelho, cineasta, Margarita Cardoso, chefes como Luís Tarenta, ou cantores. Eu desfrutei muito a questão musical. Tivemos a Ana Bacalhau, Camané, Cate Guerreiro, e o público conseguiu ter uma imagem muito mais ampla do que Portugal significa. A música, muita gente, por exemplo, as mostras gastronômicas, conseguiu saber que nós no México comemos bacalhau, mas só uma vez por ano, em dezembro, no Natal. Mas conseguiu saber que os portugueses comem bacalhau o tempo todo. Então, é assim.
é conhecer que o outro também come a mesma coisa do que nós, mas com mais frequência. E, por exemplo, conhecer, houve contribuições muito interessantes de misturas de música portuguesa com música mexicana. Por exemplo, Lila Downs cantando com vários cantores portugueses, como, não me lembro se foi Cátia Guerreiro, uma mistura de fado com música tradicional mexicana, os mariachis. Então, foi muito interessante esse evento. E acho que é uma pena que a Embaixada de Portugal no México, o mesmo Instituto Camões, não faz isso com mais frequência. E só para terminar, para não demorar mais, a Cátedra José Saramago, na Faculdade de Filosofia e Letras, tem sido um lugar que, nos últimos tempos, tem conseguido consolidar-se como um núcleo de conhecimento, fomento de pesquisas, mas também de difusão da cultura portuguesa na universidade e para a sociedade mexicana. Por exemplo, no último mês, em abril, nós tivemos uma comemoração mesmo com o senhor embaixador do Portugal. Lá esteve sobre os 50 anos da Revolução dos Cravos. Então, nós tivemos esse evento e também tivemos a fortuna de contar com a professora da Universidade Nova de Lisboa, professora Paula Borges. Paula Borges esteve lá. Ela ofereceu uma conferência magistral, mas também um mini curso sobre as ditaduras, o ditador e a revolução. E foi ótimo formar essas ligações entre professores mexicanos, professores portugueses. E também, nos últimos tempos, também a coordenadora do Departamento de Letras Portuguesas, a professora Alma Miranda, tem feito muito trabalho para conseguir organizar eventos onde se fale tanto de literatura como de história. Então, temos colaborado para tentar consolidar uma área de fomento da cultura portuguesa. É isso. E eu espero que todas essas imagens de Portugal que não dão para seguir pensando este país, finalmente não se esqueçam, porque é parte da história, mas que consigamos ter uma imagem muito mais ampla do que significa e tem significado Portugal para o México. É isso. Muito obrigado pela escuta. Muito obrigado pela sua apresentação, pela sua partilha. Foi revelador, pelo menos para mim, do mundo que existe fora daquilo que é o nosso espaço geográfico, a maneira como os outros nos veem e, sobretudo, a maneira como os mexicanos olham para nós e a percepção que têm de nós. Falou-nos destas três, digamos assim, destes três vínculos. Eu penso que foi a expressão que usou, estes vínculos. O que é que nos liga? Se há um oceano tão largo a separar-nos. E nestas ligações, elencou aqui, portanto, alguns aspectos. Falou-nos das descobertas e nas conquistas. Aí, desculpa agora que me afasto, mas também de um tema que lhe é querido, onde Herculano termina a história de Portugal, que também tem refletido sobre isso. Portanto, é um dos vínculos, é esse. As descobertas, as conquistas. O comércio, tornámos-nos comerciantes e o mundo das letras. Mas nestes nomes que falou, de marinheiros, que é a primeira vez que ouço falar,
Não desconheço completamente, eu desconhecia pelo menos até hoje, estes nomes, portanto, são uma revelação, pelo menos para mim. Destes portugueses, destes marinheiros, desta vocação, chamemos-lhe assim, desta vocação, que é a vocação dos portugueses, surge aliada ao quê? Não só às descobertas, não só às conquistas, mas também à evangelização, associado ao quê? Àquilo que foi, portanto, a missão dos jesuítas. Eles foram, digamos assim, uns protagonistas, foram também os arautos, foram também, fizeram parte, portanto, fizeram parte destes marinheiros, destes conquistadores, embora a missão deles tivesse uma vertente mais religiosa, eles fizeram parte deste mundo, de facto, expedicionário. Portanto, falou-nos em João Rodrigues, falou-nos em Estevão Rodrigues, portanto, juntamente com estes nomes que estão diretamente ligados ao México, portanto, aparecem, eu não diria mitos, porque são figuras históricas, como Albuquerque, Vasco da Gama, Simão Magalhães, mas de alguma forma que servem para engrandecer figuras que nos ajudam, de facto, ou que ajudam a engrandecer aquilo que é, portanto, o nome de Portugal. Destes portugueses imaginados, destes portugueses, além, portanto, destes marinheiros, destes exploradores, destes conquistadores, há também aí um momento que, de alguma forma, que tem a ver com a questão da União Ibérica e, consequentemente, com, digamos assim, a perseguição a que os judeus foram sujeitos, primeiro em Espanha, depois em Portugal, que obrigou muita gente a sair da Península Ibérica, e de facto foram nomes, foram figuras que emigraram, digamos, para todo o mundo. Nós conhecíamos aí para a Hungria, judeus daqui a partir de Portugal, para a Holanda, para os Estados Unidos, mas chega-nos agora também, de facto, esta informação de que também para a Nova Espanha, portanto, e o México recebe estas figuras e sabemos que era uma raça digamos assim, sem querermos ser racistas, que agora estamos num tempo em que temos que pensar nas palavras, o politicamente correto, mas é uma raça, de facto, que podemos dizer isto com verdade, uma raça extraordinária, uma cultura também fenomenal, portanto, e daqui partiram, portanto, judeus que engrandeceram e ajudaram seguramente a desenvolver também o México. Há aqui uma coisa curiosa que a mim me causa, portanto, alguma estranheza. Não é estranheza porque nós já estávamos habituados a isto. É a questão, na sua exposição, aquela perseguição depois a que estes judeus, ou esta gente de sangue judeu, digamos assim, objeto de perseguição,
associou em primeiro lugar, portanto, ao fim da União Ibérica, e isso causaria uma reação. A minha questão que lhe coloco é esta. Verdadeiramente, a causa dessa perseguição é a política? Ou seja, tem mesmo a ver com a questão da separação ibérica? Ou, pelo contrário, tem a ver com a mesma causa que levou à perseguição dos judeus noutras partes do mundo? A cobiça. A cobiça dos seus bens. Ou será mesmo uma questão que tem a ver com o ser judaizante? O que é um judaizante? Os judaizantes, portanto, eram, digamos assim, aqueles judeus que se convertiam ao cristianismo, mas depois voltavam às práticas judaicas. Portanto, essa é verdadeiramente uma questão religiosa, uma questão política ou uma questão, diríamos, de cobiça, uma questão económica. Portanto, é essa, portanto, a questão que eu gostava de lhe colocar, e já agora outra, se tiver a oportunidade de responder, que é esta. Portanto, referiu que parte destes comerciantes judaizantes envolveram-se, portanto, na prática, digamos assim, do tráfico de escravos, tanto quanto percebi. Portanto, era uma questão esporádica, aconteceu por acaso, ou era um fenómeno, portanto, um fenómeno continuado. Portanto, são essas três questões, mas eu mesmo só para terminar, portanto, refere-nos de facto o outro grupo de portugueses, portanto, que são conhecidos, que foram conhecidos e que continuam a ser conhecidos, portanto, que têm a ver com a questão da cultura, tem a ver com a questão a que chamou aqui os poetas. Portanto, os poetas, e refere de facto a alguns poetas, alguns escritores, começou por referir Camões. Camões e depois este contraponto que faz aqui, ou que pelo menos fazem os mexicanos entre Camões e Cervantes, e depois aquele diálogo que eu gostava, que tinha alguma curiosidade, entre, digamos assim, o padre António Vieira, portanto, e a Sor Juana Inês de la Cruz. Portanto, ele chamou a carta atenagórica, acho que foi assim. Atenagórica, a carta atenagórica. Se pudesse falar só um bocadinho sobre esse diálogo, é o quê? Que tipo de escrito é? Eu não sei se... está bem, ok. Em primeiro lugar, eu agradeço os comentários do professor e vou começar com a resposta das perguntas, perdão. Eu acho que as perseguições aos portugueses no século XVII, na Nova Espanha, tiveram causas múltiplas, mas que num momento se misturam. Eu acho que é as três coisas: político, religioso e econômico. A perseguição começou muito antes do que a separação das coroas. Uhum. Desde tempo antes, a Inquisição tinha a vista posta nos grandes comerciantes portugueses, mas a separação das coroas deu o pretexto
perfeito para fazer isto com mais sistematicidade. Então, mas é também uma questão política, porque é separar completamente as duas administrações. Já não pode, a Nova Espanha não podia ter mais funcionários portugueses. Mesmo se o vice-rei era de família portuguesa, tinha de ser separado do emprego. Então aconteceu isso. Eu acho que há três fatores, que é político, religioso e econômico. Pesa mais, aí depende do caso. Por exemplo, em Simão Bas, que era o mais próspero comerciante português da Nova Espanha, era a questão econômica. Eles queriam ficar com um grande tesouro que o Simão Bas tinha, por exemplo. Sobre a questão do tráfico de escravos, era uma questão muito frequente. Os comerciantes portugueses, além do comércio de madeiras e de cacau e de café, o principal meio de enriquecimento era o comércio transatlântico de escravos. Nós temos registrado que havia viagens de Angola ao Porto de Veracruz, por exemplo, para depositar, se dizia na altura, as peças. Então, e mesmo o tráfico não era tão... era sistemático, mas na Nova Espanha não tivemos a quantidade de tráfico que tiveram outros lugares do mundo, por exemplo, o Brasil. No caso mexicano, os escravos na altura, eram uma possessão muito preciada. Então, os vendedores de peças eram muito prósperos na altura. Simão Bas era um dos principais comerciantes de escravos na altura. E para terminar, esta relação entre Camões e Cervantes é muito interessante porque se faz para conhecer um pouquinho melhor o caso português, porque, na verdade, apesar do que se chama a proximidade das línguas, na altura os novo-hispânicos não conheciam muito o português, não? E depois menos ainda, no século XIX. Então, a comparação com Cervantes dava alguma ideia aos mexicanos do que se tratava. É o Cervantes português, o Camões. Quem conheceu muito bem a obra de Camões foi Góngora. Sigüenza e Góngora. Conheceu muito bem e mesmo como eu dizia, fiz uma aliteração, mesmo tradução na sua obra de versos camonianos. E para terminar, este diálogo entre Inés de la Cruz e Vieira foi um diálogo de uma só parte, porque Vieira jamais respondeu alguma coisa a Sor Juana Inés. Responderam os que conheciam a obra de Vieira, os novo-hispânicos, os padres mexicanos, ou novo-hispânicos, eles responderam por Vieira. Mas em cartas... Em cartas, eram cartas, jornais? cartas onde Panfletos? a expressão por exemplo, a carta tenagórica é isso, é um estilo epistolar onde Sor Juana Inés de la Cruz discute questões teológicas, com toda como a questão das finanças, qual é a principal finança de Cristo, e Agradecemos a presença de todas e de todos e desejamos a continuação agora de uma boa noite. Vamos para a noite. Bom regresso a casa, quem está cá, e bom regresso a casa, em casa, quem está em casa. E a breve.